Sejam todos bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Viemos hoje falar sobre um tema muito legal que está na boca do povo: ansiedade. Ansiedade. Você sabe o que é isso? É de comer, de passar no cabelo. O que é, doutora Clarissa? Explica pra gente. Laura, apresenta ela primeiro, fazendo favor. Hoje trouxemos uma pessoa muito especial para falar com a gente sobre esse tema que eu diria que é o tema da vez, né? Doutora Clarissa Vilaverde, médica psiquiátrica, professora universitária, esposa, mãe de 2 princesas e que, após vivenciar a própria maternidade, vivenciar toda essa área da perinatalidade, resolveu se especializar na área da psiquiatria perinatal. Inclusive, gente, é difícil de ver profissionais com uma especialização tão focada, né? Com um olhar tão focado para esse momento. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Você tá um pouco... Já explica essa coisa pra gente, então. Que história é essa? O que é ansiedade? O que é bom, o que é ruim nessa história toda? Vim até pensando um pouquinho nisso mesmo, né? Que aí, quando eu dou... Até recentemente falei para uma amiga lá da faculdade, né? E vai passar um pouquinho, falando um pouquinho sobre os transtornos de ansiedade mesmo. E normalmente a gente começa isso, conceituando, né? Ansiedade e o medo são sentimentos que às vezes a gente confunde muito e vem muito associado com o outro, né? Sim. E os dois também são sentimentos que geram sensações muito parecidas no nosso organismo. Mas o que diferenciaria um do outro seria o medo, seria toda aquela gama de sensações que uma ameaça real produz na gente, né? Então, sei lá, estamos diante de um leão. Você tem que ter medo do leão. E você sabe que é do leão. Isso. Ela tem um foco específico, seu coração acelera, a boca fica seca, né? Ou muita gente às vezes pode paralisar, né? Ou alguns já podem fugir. Então, diante de uma ameaça real, a gente tem esse sentimento que desperta várias sensações no nosso organismo para lidar com aquela ameaça real, né? No objetivo de se proteger, né? Agora, a ansiedade, apesar de causar muitas sensações parecidas com o medo no nosso organismo, ela normalmente não está diante de uma ameaça concreta. Muitas vezes, às vezes, é a ideia de uma ameaça, né? Ou a expectativa de algo que possa colocar a gente em risco, né? E que eu preciso também me preparar para enfrentar. Então, de maneira geral, uma ansiedade, nem sempre ela vai ser ruim, é bom a gente falar isso também, né? Que a ansiedade é importante, né? Pra gente funcionar bem, né? Isso, faz parte do nosso funcionamento. Faz. Então, por exemplo, vocês, né? Quando se preparam para falar aqui no podcast, né? Faz uma pauta, vocês conversam sobre o assunto. Então, gera uma ansiedade boa, que faz vocês se organizarem para apresentar um resultado melhor, o melhor que vocês podem oferecer. Aí é uma ansiedade legal, né? Que faz você funcionar melhor. Mas existe a ansiedade que paralisa. Ou eu não consigo me organizar para enfrentar o problema, ou né, eu me atrapalho, ou eu não dou conta, né? Até meu organismo, aí chega na hora eu travo, eu não consigo falar as coisas que eu preciso. Aí já seria uma ansiedade que não está sendo para o meu benefício, né? Para melhorar o meu funcionamento, a minha performance. Existe também aquela ansiedade que é em relação a coisas fantasiosas da cabeça, que não existem elas aquela ameaça concreta, né? Sim. Eu acho importante a gente trazer, porque hoje a ansiedade, eu diria que há uma confusão com relação aos afetos, aos sentimentos na boca da população como um todo. É muito comum a gente ouvir crianças pequenas dizerem assim: estou muito ansiosa, sendo que na verdade elas estão na expectativa, elas estão esperando, né? E a ansiedade tem sido assim, o que eu percebo é que as pessoas estão tratando exatamente isso, a ansiedade, que ela é natural, que ela é boa, que ela faz parte da vida. E muitas vezes as pessoas estão patologizando, olha a palavra que eu fui trazer, patologizando um sentimento
um afeto que ele é natural da vida. E aí daí eu até estava conversando essa semana, falando assim, né? Quando eu mudei meu olhar para a psiquiatria perinatal, a gente está cuidando da mãe e assim, a ação da psiquiatria ela ainda é muito curativa, né? De fazer diagnóstico, de tratar. Mas quando a gente cuida da mãe, me dá aquele alento de pensar que eu também estou prevenindo, né? Então, assim, eu acho que muito disso, né, na hora que você falou assim, desse uso banalizado. É porque a gente não tem uma educação emocional, né? Então, assim, a gente tem pais que não sabem nomear sentimento, né? Que não sabem nem olhar pra si, nem olhar pra como é que eu vou ensinar essa criança se eu não sei dar nome, né? Eu até fiz um exercício com meus alunos na faculdade, era um questionário que eles tinham que responder sobre a experiência deles com serviços de saúde mental. E em relação ao paciente psiquiátrico. Se eles já tinham passado por algum serviço de saúde mental, se tinham acompanhado alguém, se tinham já visto algum paciente psiquiátrico e que sentimentos esse paciente trazia para eles. Mas você arrancou o couro deles. E aí para nomear sentimentos. Então fica todo louco. Isso é que eu tiro. É muito difícil. E aí a comunicação não violenta, ela até dá... Tem alguns recursos, né, de lista de sentimentos, lista de necessidades, eu até coloquei para eles, para ver se facilitava. Aí alguns até falam assim, professor, mas se não tiver escrito o nome aqui, posso colocar? Eu falei, claro, dá o nome que você acha que tem. Mas porque às vezes tem gente que não sabe mesmo nomear, né? Se adultos não sabem, que dirá nossas crianças que estão aprendendo com a gente, né? Olha, gostaria de compartilhar algo que aconteceu segunda-feira, né, essa semana. Na minha casa, que eu fiquei tão orgulhosa, eu falei, bom, acho que estou ensinando as minhas filhas a nomearem os próprios sentimentos, né? Ela tinha um desafio novo com relação a um esporte, onde ela foi chamada para fazer um treino fora do horário normal dela, que é um horário caracterizado dentro daquele local como um horário onde os mais velhos fazem esse treinamento. E até então ela estava super feliz com isso, mas de repente eu estava lá no consultório atendendo e ela começou a me ligar insistentemente. Faltava meia hora para a aula começar. E eu, na verdade, assim, na hora que ela me ligou a segunda vez eu atendi, mas ela me ligou a primeira, a gente tem esse combinado, né? Não, se for importante, você liga 2 vezes que a mamãe atende. E aí na hora que ela me ligou a segunda vez, eu atendi, conversei com ela conseguiu se expressar em relação ao medo que ela estava de ir para essa aula nesse outro horário, mas quando acabou a sessão eu peguei meu celular, entre a primeira ligação e a segunda ela escreveu, mamãe, por favor, me atende, eu preciso muito falar com você, estou com muito medo. Ela estava com medo de enfrentar aquela situação nova, onde ela não se sentia capaz de estar ali. Eu fiquei tão orgulhosa, porque eu falei, bom, ela ao menos deu conta de nomear o sentimento que ela estava enfrentando. Sim, e nisso eu pedi que ela passasse lá no instituto para eu poder ajudá-la a encontrar a estratégia para que ela enfrentasse e que ela fosse. Ela foi, saiu da aula, falou que foi a melhor experiência da vida dela, que foi que amou. Então isso é muito importante, né? A gente expressar, ensinar. Ela poderia dizer, foi até interessante porque agora dizendo assim, pensando, trazendo por base o meu consultório, que eu vivencio, que eu encontro, talvez esse fosse um sentimento que outras pessoas poderiam nomear como ansiedade. Estou com ansiedade por causa da situação nova. E não era uma ansiedade, era um medo. Era medo mesmo. Era medo específico. Mas eu vejo que essa ansiedade muito confusa nesse sentido, né? E para além de, às vezes, confundir um com o outro, às vezes o que me assusta um pouco, assim, que aí eu atendo adulto, é como eles não sabem diferenciar o que é uma situação em que é normal, humano, ficar ansioso, e às vezes eles colocam assim, é doença, né? Porque aí eu trato pessoas que estão adoecidas. E às vezes situações tipo assim, não, isso aí já tá, é adoecido mesmo. Às vezes eles têm dificuldade de ver o que é doença, mas aí, sei lá, passou
uma situação realmente que, sei lá, tem uma mudança de casa, né? No caso da perinatalidade, vai chegar um neném e fica ansioso mesmo, de às vezes colocar tudo na conta da doença e não perceber a ansiedade normal da vida. Eu falo, mas você consegue entender que qualquer pessoa nessa situação ficaria ansiosa? Clarice, né? eu fiquei pensando numa coisa assim, como a gente tem dificuldade de não controlar as situações. Demais. Eu acredito que o ponto O não controle. Isso o mesmo, ponto Jorge. chave de diferença, né, que a gente faz isso no consultório, a gente ensina Uhum. isso, né, para o paciente. Esse não controle, o que a gente controla e o que a gente não controla. O que é possível ser controlado e aquilo que não é possível ser E normalmente controlado. a gente quer o oposto, né? A gente quer controlar o que não é possível ser controlado e aquilo que a gente tem controle, a gente não quer assumir o controle. É exatamente assuma por isso. nós, né? Ainda tem isso. E é justamente essa situação, essa não compreensão, esse não entendimento É isso que mesmo. faz com que a gente fique ansiosa, porque é uma ideia, né, um construto e não um fato real. Então a gente fica com todos aqueles sintomas sem saber o que fazer. Isso. Porque realmente não é para fazer. Porque quando é para fazer, a gente sabe o que fazer. E aí a gente delega. E quando a gente não sabe, né? Ou sabe fazer e não faz, ou não faz e sabe fazer, a gente entra então nessa confusão e nesse conflito. É porque eu vejo isso mesmo no consultório, assim, coisas que a pessoa precisa, né? Tipo, protagonizar a vida dela, assumir isso, eu tenho que decidir. Ela não quer, e aí fica parada. E aquelas coisas que falam assim, ninguém tem controle sobre isso. Precisa deixar fluir. Ela quer controlar, né? Sabe, eu fiquei pensando assim, na questão do parto. Me lembrei, já que a gente está falando, né, dessa questão da perinatalidade, né? Tem muitas mulheres que chegam pra gente, né? Acho que pra você também. Esse processo de controlar um processo de parto. A gente controla um processo de parto, a gente acompanha um processo de parto, mesmo vivendo esse A processo. gente se entrega. É isso mesmo. É diferente. E existem graus, então, de ansiedade realmente, né, que vão diferenciar daquilo que é normal, de uma entrega, e daquilo que não é normal nessa entrega. Que também vai estar influenciando no processo de amamentação, nessa entrega também de amamentação, ou no processo também de adoecimento do não dar conta de amamentar, de não sentir-se apta, pronta, disponível para estar ali naquele momento, não só de um peito, mas também de uma mente disponível, isso, De uma emocionalmente. entrega nessa relação. Afetiva, né? Igual vocês falam. Isso. Então eu fiquei pensando justamente essa ansiedade que a gente precisa começar a estabelecer um entendimento para que possamos ser mais saudáveis. A informação, não só, né, no sentido geral, mas no sentido emocional, pessoal, individual, de como eu lido com as minhas coisas. A gente trata muito isso, né, no pré-natal psicológico. É esse entendimento Eu ia até de trazer como eu isso. lido, né, com os meus controles e descontroles. Isso Que vai fazer a diferença lá no parto, lá no puerpério. E assim, você acolhe, né? e juntando essa fala, trazendo a perinatalidade para junto que você trouxe, né, Clarissa, sobre o que é a ansiedade que precisa, patológica, né, que Precisa de um cuidado, precisa né? de um cuidado, uma doença, e o que não é. É importante a gente lembrar, estamos ali no cenário da perinatalidade, que é natural que haja uma certa ansiedade durante todo esse período gestacional em relação ao parto, em relação ao pós-parto, ao maternar. Eu diria, se é que é possível quantificar, que não é possível, né? Mas é natural que haja uma ansiedade um pouco aumentada do que em outras fases da vida, em função de todas essas mudanças e questões que estão muito no plano do planejamento, no plano abstrato. Então, um pouco mais acentuado do que em outras fases da vida é comum, né? Isso não quer dizer que está com uma certa patologia. Mesmo esse comum, é importante que se acompanhe, que se observe, que olhe para isso com atenção, com certo cuidado. Eu fiquei pensando Daí assim a também. importância da psicoterapia, dessa gestante, né?
por exemplo, ter uma atividade física, uma alimentação saudável, ter válvulas de escape para poder lidar, gerenciar essa ansiedade. Que ela aprenda a ser reflexiva, a fazer essas análises, a olhar. Eu ia falar justamente isso, essa é a diferença. As pessoas falam muito, né, de pré-natal psicológico, né, dessa ajuda emocional, antes, na gravidez, em todo o preparo. É justamente aprender a falar uma linguagem emocional, só que isso de uma forma individual e singular. Interna. Isso. Porque cada pessoa é uma pessoa. Isso. Então não adianta eu falar que a forma que a Clarissa vivencia a gestação é a mesma que a Georgia vivencia, é a mesma que a Laura vivencia, que qualquer outra mulher pode vir a vivenciar, ou vivenciou. Porque cada uma tem a sua maneira de lidar com seus próprios controles. E sua história de vida, né? E você trazendo essa questão de descontrole, né? Eu tive 2 experiências gestacionais muito diferentes, né? Então, da Helena a gente teve que fazer fertilização in vitro, que aí é uma coisa assim, que eu lembro de eu fazer esse movimento, né? De estudar sobre alimentação, ver o que eu tinha controle naquele processo, que é um processo de gerar uma vida, a gente não tem controle nenhum, né? Então você procura um profissional bom, você faz, né, as intervenções. Procura todos os controles possíveis. Todos os controles possíveis. E graças a Deus eu fui muito abençoada que na primeira tentativa a gente teve o nosso positivo. Mas aí experimentei um parto prematuro, UTI neonatal, descontrole total, né? Não tinha controle de nada. E o que eu tinha controle na época que eu me vejo fazendo? Eu lembro de assim, a Helena na UTI, eu acordava de madrugada para poder estimular o peito com a bombinha, que é o que eu tinha controle assim, não, deixa eu produzir leite, deixa eu ajudar aqui, porque aí para facilitar. Mas, por exemplo, não conseguia amamentar ela, amamentei muito pouco, né? A pega ficou impossível. E aí foi assim, bem aquilo. E da Manuela, né, eu lembro que assim, estudando muito, que eu queria muito ter uma experiência de parto normal, e aí estudando muito, e às vezes a gente vê muito assim a questão do empoderamento, porque realmente a gente precisa ter informação, assumir, mas como que no parto, para mim, a palavra que vem mais forte é vulnerabilidade, porque a sensação que eu tenho, realmente, eu tive que me entregar para a Manuela vir. E é engraçado que eu utilizei da acupuntura na indução do parto, né? E aí a Lívia, né, que fez a acupuntura comigo, e aí ela trouxe muito isso na hora que ela fez a sessão lá na maternidade já. Porque eu tava com dificuldade de entregar, né? Porque também tinha toda a sua história, toda né? A sua história prévia, todas as suas experiências. Que contam ali no momento, né? Conta. E aí ela me ajudou a fazer esse movimento, né? Mas o que eu sinto é assim, tem um empoderamento? Tem, mas é o poder da vulnerabilidade, né? Que até tem a coragem de ser imperfeito da Brené Brown, que ela fala muito sobre isso, né? Existe força nessa entrega, né? Existe, porque às vezes a noção, da mesma maneira que a gente confunde o conceito de ansiedade, né? A gente pensa em força só no troglodita mesmo, naquele que, né, que vai passando por cima, mas a entrega tem muita força, né? É a força da vulnerabilidade. A força da vulnerabilidade. Isso, né? Que está muito presente. Coragem. É a coragem. Mesmo com medo, eu sustento o meu desejo, eu me coloco à disposição. Lembra que a gente fala muito sobre o amor, né? Disponibilizar-se para o outro. Estar disponível para o eu, para o outro. E aí se entregar para o desconhecido, né? E que aí pode, para quem às vezes tem uma vulnerabilidade genética, uma história familiar, pode ser um gatilho de adoecimento, né? Sim. Esse entregar para o desconhecido, eu tenho uma frase que eu uso, que ela é mais acessível no consultório, que é assim, tá com medo? Analisa toda a situação, observa, e tem situações que a gente tem que ir com medo mesmo. Não, tá com medo? Né? Vai com medo mesmo. A gente analisou, viu que tá tudo bem. Tem situações que são assim, a gente precisa enfrentar. A diferença, a questão do que você está falando é a questão da segurança, né? Então, poder ter um apoio, né, de profissionais, ter apoio de familiares, por isso, né, a rede de apoio, a gente fala o quanto ela é importante nesse processo todo, na vida inteira, não só, né, no processo gestacional, perinatal, né, de puerpério também, mas ter redes de apoio durante a vida. Isso faz toda a diferença.
Porque se a gente tem pelo menos a segurança, pode não ser em mim, mas eu tenho no outro, a gente vai mesmo com medo. Faz a diferença, concorda? Vai. É importante que tenha essa segurança dentro de nós mesmos, né? Aquela famosa insegurança ou segurança que a gente fala, né? Mas ter esse apoio externo também é muito importante. E aí, isso já me veio aqui trazendo isso para a infância. Estamos aqui falando da perinatalidade, né? Como que tá essa questão dessa ansiedade nessas crianças? Por mais que eu sei que o seu foco de consultório não é na infância, mas... Ela é mãe. Ela é mãe e é profissional da área. E a gente vê as mães também. queixando também, né? Então, como é que está esse processo dessa ansiedade? Eu, Laura, tenho percebido dentro do meu consultório, eu atendo crianças, o quanto isso tem aumentado. Eu costumo dizer assim, que essa questão da ansiedade de uns 6 meses para cá, 5, 6 falar meses... de pandemia. Vamos entrar na pandemia, porque é como se a gente tivesse agora colhendo uma consequência mais saúde mental, né? Uma consequência mais tardia com relação aos efeitos da pandemia. E eu tenho visto as crianças de forma muito que elas estão sentindo isso de uma forma. Elas já esgotaram os recursos que elas tinham. Elas estão desequilibradas. Eu acho que a palavra embora eu tenha uma análise com relação a isso também. Nós adultos também estamos desequilibrados, tentando nos equilibrar com relação a essas questões, com relação à ansiedade. E eu percebo que é mais fácil eu olhar para o meu filho e dizer, você precisa de uma terapia, do que eu dizer, eu preciso de uma terapia. Então, eu enxergo esse movimento desse aumento da demanda infantil por esses dois lados. As crianças, de fato, é como se tivessem esgotado todos os recursos psíquicos que elas têm para lidar com tudo isso. E os pais nessa... Então, nem para eles que dirá para manejar isso. E aí é uma fuga. Né? Eu poderia Cuida chamar aí, né, Laura? Cuida aí. Que eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta. E é mais fácil eu pedir uma ajuda pro meu filho do que por mim. Mas é aquela história assim, vem, a gente fala, olha, isso aqui tá bacana, não tá tão ruim assim, olha, pequenos ajustes que fazem a diferença aqui, né, nesse contexto, né, quando vem, fala assim, mas eu posso recebê-la também? Sem sombra de dúvidas, esse é o nosso manejo. Aí ela, não, eu venho. Então, assim, esse acolhimento dessas mamães, muitas vezes, papais também, né? Eles aparecem. E normalmente, que as avós têm sido suporte, muita coisa. Sim, a gente faz esse acompanhamento. Pra mim também, por favor, que eu também não tô dando conta, que eu também tô... E muitas vezes não adianta o manejo somente com a criança. Sim, não adianta. A gente precisa do manejo com os pais. Precisa. E aí você até falando dessa questão de falar assim, de ir com medo mesmo, lembrei que também a Helena às vezes coloca assim, ter medo e ser corajoso. E eu tenho que explicar para ela, eu falei, o corajoso também tem medo. Isso. Só que ele enfrenta com medo. Aí ela fala assim, mamãe? Eu falei, Falei, você acha que às vezes eu não vou com medo? Eu vou com medo também, mas eu enfrento. Helena tá com 5? Com 4. Eu sabia que era pertinho, só para as pessoas poderem se situar. É isso mesmo, né? Porque na verdade, se a gente olhar para a infância, existe ansiedade normal no desenvolvimento neuropsicomotor, tá aí, né? Eu experiencio com a Manuela agora ansiedade de separação. Porque eu não posso olhar sair assim do rumo dela, que é mamãe, né? Que é aquele, parece que eu abandonei ela 3 dias, né? Uma ansiedade esperada do desenvolvimento, né? Mas com certeza, principalmente, eu não sei nem dizer assim, né? Que faixa etária que estaria mais comprometida em relação a essa infância. Mas falo que as crianças e os idosos ficaram muito... suscetíveis, muito vulneráveis. Eu acho que essa é a palavra. Porque as crianças, essa movimentação livre, o brincar livre, a socialização. O aprender a lidar com o mundo, com as pessoas, porque aí pegando às vezes numa infância um pouco
mais remota, né? Onde teria esse contato, foi tudo... Foi. Gente, é justamente os Cortado, adultos, né? vamos dizer assim, os adultos que dão suporte à infância e que dão suporte ao idoso, né, à velhice, eles ficaram vulneráveis, eles também ficaram nessa condição de vulnerabilidade com esse processo, né, pandêmico aí. Então, quer dizer, aquele que daria suporte também estava lá. Então, os extremos ficaram muito sem, né, esse suporte. E isso fez com que estivéssemos, então, assim, falando mais e falando menos ao mesmo tempo, eu vou dizer, sobre a nossa emocionalidade. As pessoas gritam, gritam no sentido simbólico, assim. Mas eu não grito. Não é isso? Tá uma brigaiada, né? Então as pessoas gritam o tempo todo, tentando falar sobre o que estão sentindo, mas elas não sabem realmente, como a gente estava falando no início, né, o que elas estão sentindo. Então, eu acredito que nós, profissionais de saúde, da saúde mental, a gente está sendo muito requisitado, né, Clarice, né, Laura, ultimamente, justamente para ajudar a traduzir. Nós estamos nesse momento maternando e paternando. Eu acho que é traduzir, é isso mesmo. Eu acho que esses gritos, esses silêncios, mas que são gritos, né? Esses silenciados, muitos, que a gente, né, falou num outro Tem podcast. gritos silenciados. Isso, gritos silenciosos que precisam ser traduzidos. O que acontece? A sociedade, ela vem valorizando muito esse equilíbrio emocional. Entramos numa era... Porque a gente tá tudo doidinho, no bom sentido. Mas nós entramos numa era onde a saúde mental, ela está sendo um ponto de foco tão grande quanto a saúde física sempre foi. Então, de fato, nós entramos nesse momento e as pessoas estão em busca, né? Por conta de que a gente resolveu, por exemplo, trazer a psicanálise com afeto? As pessoas estão em busca de se entender, de conhecimento, de saber o porquê que as emoções, a grande maioria, óbvio que a gente não pode generalizar, mas é uma onda, é um movimento que chegou e chegou para ficar. E aí eu acho que isso que a Georgia trouxe é bem se traduzir. O que eu vejo, por que as crianças ficaram impactadas? Vem uma ameaça real, um vírus que por si só já gera ansiedade porque ele é imprevisível. Então tem pessoas que teriam tudo para evoluir bem e vão parar na UTI e morrem. Imprevisível e desconhecido. Enquanto ele ia atropelando a gente, os cientistas tentando entender enquanto estava acontecendo. Então, como que eu, adulto, vou traduzir tudo isso que está acontecendo para essa criança de maneira que ela consiga lidar com isso melhor? Nem eu estou entendendo o que está acontecendo, né? Então, ele tem, às vezes, uma dificuldade prévia à pandemia, desse analfabetismo emocional, da gente, né, não saber, e que agora ficou, assim, evidente, né, ficou, assim, potencializado, e aí essa criança, quem daria segurança para ela são esse pai e essa mãe, e eles que estão inseguros. Estão muito inseguros, então não tem jeito, né? Então, assim, tentar se mostrar vulnerável para essa criança, realmente uma ameaça desconhecida, mas que recursos a gente tem para lidar com essa ameaça desconhecida? O que eu posso fazer para enfrentar melhor? Você falou uma coisa muito importante, né, Clarice? Eu sempre falo assim, vamos conversar com as crianças, dizendo a realidade dos nossos sentimentos também. Então, assim, eu também estou assustada. Eu também tenho, sei lá, você vai falar a sua realidade interior, né? Eu também estou assustada, eu também tenho medo. Mas o que a gente pode fazer? Quais são os recursos? Porque lembrando o que a gente tem controle para fazer, né? Psíquicos, os recursos psíquicos que a criança tem ainda estão em desenvolvimento, ainda estão em crescimento. Nós precisamos ajudá-las a lidar com essa ansiedade, com essa angústia, trazendo Agora a gente começa a trazer uma outra palavrinha, né? Porque não tem como falar de ansiedade sem falar de angústia. Então, como lidar com essa angústia? E não é que a gente vai ter a solução, mas talvez a gente tenha um caminho, os meios, o apoio, o colo. Eu tô aqui, senta aqui. Nós vamos enfrentar isso juntos. Então é assim. Você me entende,
eu sou o seu recurso. Sim, e não assim, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Não vai ser nada, não vai chegar aqui em casa. Não, isso chama negação. Não. A questão que a gente pode fazer, né? Tanto é que a gente vê como as crianças se adaptam no uso de máscara, às vezes mais do que os adultos. Álcool em gel, entendeu? Então você vê assim, se a gente oferece recursos para ela lidar, onde ela se sente mais protegida, ó, nós podemos voltar a fazer isso, mas você usa máscara, lava sempre. Ela se adapta muito mais fácil que a gente, né? Sim. Mas eu pensei assim, quando a gente tem realmente uma educação emocional e uma forma de lidar com o descontrole, né? Ou com essa falta de controle das situações, a brincadeira na família é assim, a gente não põe a saia na cabeça, né? E fica com o bumbum de fora. Tipo, a gente enlouquece. Isso tem a ver em psicanálise com uma coisa chamada angústia, né? Que a gente vivencia durante a vida. Você falou da angústia de separação da Helena, mas a gente vivencia essa angústia o tempo todo. E a gente viu isso muito claro durante essa pandemia, as pessoas vivenciando angústias de separação, não luto simplesmente, mas angústias de separação, como se estivessem vivendo isso lá atrás, sabe, esse retorno, a gente diz assim, o retorno do recalcado, né? Essa revivência. Por que as pessoas ficaram tão abaladas? Porque muitas vezes essa própria vivência lá atrás não foi bem elaborada, né, e isso está sendo revivido com esse novo corte que foi a pandemia. Com essa nova necessidade, né? Isso, de estar com os outros, da gente não poder ficar limitado. Isso, desses limites que foram impostos e a gente não saber lidar com esses cortes. Muita gente não está sabendo. Então, o principalmente no início, né? O adoecimento, não só a falta de informação, não só essa brincadeira que a gente faz no analfabetismo emocional, mas principalmente lidar com os cortes, saber lidar, né, com aquilo que eu não posso, com o limite. Então, como é que a gente ensina isso para o outro se a gente mesmo tem dificuldades? Eu acho que é importante a gente contextualizar para as pessoas saberem que hoje nós estamos falando sobre tudo isso há 1 ano e 7 meses após o início da pandemia. Porque assim, a gente sabe que o podcast vai ficar aí, né? Quanto tempo? Então nós estamos em outubro de 2021, nós já temos todo um caminho para trás que foi percorrido, que nos permite olhar para trás e entender esses passos, tá? Só trazendo esse contexto que eu acho que é importante. Sim, talvez se a gente falasse sobre isso lá em março de 2020, seriam outros conceitos, a gente estaria imerso nesse início, nessa vulnerabilidade, nesse medo, né? Porque a ameaça era bem, né? Era um bem concreto. Estávamos todos vulneráveis. Eu lembro de sair na porta da minha casa naqueles primeiros dias e ficar pensando, será que é perigoso só de estar aqui do lado de fora respirando esse ar? Hoje a gente escuta isso, vai até rir, né? Mas foi uma sensação que existiu, foi uma pergunta. Então, a Laura existiu, eu lembro, é um exemplo para a gente pensar, uma pessoa que veio para tratamento, que quase tirou a tinta da parede porque a pessoa que mora ao lado, né, parede com parede do apartamento. Esse foi um caso do Instituto Afeto, acolhendo casos online, gratuitamente, um trabalho que a gente fez de acolhimento, né? Desse jeito. A pessoa espirrou no apartamento ao lado, vizinhos de porta. Vizinhos, né? E a pessoa tirar a tinta, ficar limpando, né, a parede ali, porque com medo, não medo, eu diria assim, isso pra mim não é nem medo, isso é um pavor. Né? A pessoa estava apavorada por conta de um espirro. Quer dizer, todos nós, a gente espirra, a gente já fica assim, calma que eu não tenho Covid, né? Gente, hoje em dia de vergonha. A gente não pode espirrar mais, poxa vida, né? E aí é isso, né? Assim, quando essa ansiedade já não encontra mais respaldo na realidade, né? Isso. E aí como lidar com a fantasia faz toda a diferença. E eu acho que entra uma pergunta importante. Quando seria um momento da gente entender que essa ansiedade, ela ultrapassa o campo de um trabalho,
psicoterápico, né, com profissionais ou de análise, e entra para o campo da psiquiatria. Né? Quando eu levar esse caso para a psiquiatria, ou eu diria até mais, Jorge, quando essa ansiedade, também esse olhar de tornou-se num formato que eu preciso da própria terapia. Né? Eu acho que são 3 degraus. A ansiedade, que ela nos acompanha, que faz parte do dia a dia. Quando olhar para essa ansiedade de forma que eu devo buscar um auxílio, e aí se esse auxílio será a terapia, a psicoterapia ou uma psiquiatria. Um acolhimento psiquiátrico. Ou os dois, né? Ou os Porque dois. quando vem pra mim é os dois. Na verdade, o ideal são os dois por causa daquele Porque movimento tem da quadros reflexão. leves que só a terapia vai conseguir, mas quando precisa da psiquiatria também precisa daqui. Canso Né? de dizer isso para os pacientes, né? Assim, ó, quando precisa, vamos para o apoio psiquiátrico, sem abrir mão desse apoio da psicoterapia, para que a gente consiga. Até porque, por exemplo, na gênese, né, digamos assim, o que poderia levar essa pessoa a ter uma ansiedade adoecedora, né? Teriam fatores biológicos, então de genética mesmo, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada tem uma genética forte, a gente vê às vezes vários casos na família. Tem questões temperamentais. Então, pessoas às vezes que têm uma afetividade mais negativa, né? De sempre olhar o lado ruim das coisas, que precisam ser trabalhadas em terapia. Não tem remédio que vai mudar isso, né, gente? Então, da maneira da pessoa lidar com as coisas da vida, né? Que também estão na gênese de muitos transtornos de ansiedade. Então, sempre que precisa da gente, precisa trabalhar. Eu falo muito isso para os pacientes. É assim, ó, ninguém que adoece de ansiedade é uma pessoa zen. Ela já tem um funcionamento normalmente mais ansioso. Que aí então ela vai precisar, em psicoterapia, aprender recursos para que quando às vezes a demanda do ambiente fique muito, ela não fique sempre adoecendo. Né? Então assim, ela já tem às vezes um jeito mais agitado, mais ansioso, né? Mas que até então não estava impactando no funcionamento dessa pessoa. O que seria esse funcionamento? Funcionamento social, funcionamento de trabalho, os relacionamentos, que às vezes podem ser trazidos pelo próprio paciente ou por quem convive com ele, falando assim, ó, ele não está funcionando, não é desse jeito, entendeu? Isso está atrapalhando isso, está atrapalhando o sono, ele perdeu peso, está aumentando muito o peso. Então isso vai gerando uma série de impactos que essa pessoa não passa a não funcionar como é o normal dela, entendeu? Eu fiquei pensando aqui, a ansiedade, né, para a psicanálise, a gente diz assim, quando a angústia se torna insustentável, lembrei que as angústias elas têm domínio também, uma angústia real, de um perigo real, que a gente chama medo, uma angústia moral, que é aquela que a gente chama de culpa, e uma angústia neurótica, né, que Freud chama aquele medo de ficar louco por conta de alguma situação que eu me vejo não dando conta de controlar, então é esse descontrole. Quando essas angústias se tornam insustentáveis, a gente recorre a esse novo lugar, eu vou dizer, dentro da gente mesmo, que é esse lugar ansioso, no sentido patológico, que seria medo de perder, medo, no sentido medo pavor, de perder o objeto amado ou o amor do objeto amado. O objeto, a gente quando fala assim, a gente está dizendo, pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, uma coisa, uma expectativa, um sonho, né? Esse lugar, esse outro que não sou eu, o qual eu deposito, né, o meu sentimento, o meu afeto nele. Então, esse medo de perder o amor desse lugar, desse objeto, ou esse objeto, nos coloca num lugar de berlinda. E essa berlinda é justamente esse lugar onde eu adoeço ou não adoeço. Vai passar daquilo que é suportável para mim ou não, ou eu vou conseguir suportar.
Então, existem N situações, como, por exemplo, essa situação da pandemia, que nos colocaram nessa berlinda. Então, muitas pessoas adoeceram por não conseguirem, então, se manterem ainda sãos nesse processo ansiogênico. Lidando, né? com essas angústias. Lidando né, com essas gente? angústias que são normais, que fazem parte. Né? Eu acho que da nossa vida, como tudo isso que a gente está vivenciando, não só hoje, mas como sempre vamos continuar vivendo. E aí passa tanto por se conhecer, né, Georgia? Sim. Fala até em relação à pandemia para mim, que eu me descobri gestante da segunda vez, uma semana antes da pandemia, do primeiro lockdown. Nossa, foi. E aí já foi, mas assim, aí fui lidando, mas aí eu retomei meu processo, né, psicoterápico, quando a minha melhor amiga se viu com metástases de câncer de mama. A gente falou de ansiedade de separação, que é uma ansiedade esperada em determinada etapa do desenvolvimento. Mas, por exemplo, existe o transtorno de ansiedade de separação, em que você tem esse pavor de ficar longe dessas figuras de proteção, mas que não é esperado no seu desenvolvimento. Uma criança maior e às vezes até mesmo de um adulto, né? Por exemplo, em relação aos transtornos de ansiedade, o que começa muito às vezes na adolescência, que é a fobia social, né? Então as fobias estão dentro dos transtornos de ansiedade. Sim, é importante a gente traduzir isso, né? A fobia social seria aquele medo de vivenciar situações onde eu vou ser avaliado, que pode ser uma apresentação, pode ser gravar um podcast, pode ser às vezes tem algumas pessoas podem ser até comer na frente de outras pessoas, escrever na frente de outras pessoas. A pessoa que vai trazer qual situação, ela se paralisa ou tem uma série de reações corporais, né, exacerbadas e não consegue. Um ambiente fechado, né? Aí seria mais uma fobia específica, porque aí é medo de lugar fechado, medo de avião, medo de aranha, né? Eu tô lembrando aqui de um parto que eu acompanhei, que existia esse medo do lugar fechado. E era uma situação que ela teria outras opções caso ela quisesse, mas ela não estava disponível para outras situações de parto em que não envolvessem esse ambiente fechado, né? Que aí também está dentro dos transtornos de ansiedade, as fobias específicas, mas aí os sintomas aparecem especificamente naquela situação e são, digamos assim, exagerados diante daquela situação. Por exemplo, a gente pode ter nojo de barata, mas você não tem uma reação de pavor diante da barata, né? Ou de avião, da pessoa não conseguir, né? Não consegue viajar, não consegue entrar no avião. E tem, assim, os transtornos que a gente vê mais comumente na prática clínica, o transtorno de pânico, que é bem esse medo de enlouquecer, é um sintoma da crise de pânico, né? Que aí é um transtorno que se manifesta em crises, né? E entre as crises a pessoa fica relativamente bem, ou tem aquele sentimento que a gente, aquela de agorafobia, que é o medo de passar mal e de não ser socorrido, de não ter como melhorar, mas é a crise de pânico. Pode dar taquicardia, sudorese, tremor, falta de ar, angústia, né? Aperto no peito, tontura, sensação de desmaio, de morte iminente, medo de ficar louco. Então, tem uma lista de sintomas que a pessoa ela descreve. Não, vem crise, na crise acontece isso e depois passa, né? E existe o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando ele tem um humor ansioso a maior parte do tempo e preocupações excessivas em várias áreas da vida. Então, preocupam, né? Preocupações que não tem explicação em relação ao trabalho, em relação aos filhos, em relação ao relacionamento, em relação à saúde, né? E aí a gente vê, por exemplo, é muito comum também no transtorno, os transtornos de ansiedade são muito comórbidos, então é muito difícil às vezes ver um sozinho, sempre vem um acompanhado do outro. Sim. Então, por exemplo, de humor, né? o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, é um fator de risco para a depressão. Então, se eu não trato ele direitinho, eu coloco esse paciente num risco maior a ter depressão. Eu posso ter ataques de pânico, mesmo no transtorno de ansiedade generalizada, ou na depressão, né? Um especificador dessa doença. E aí, às vezes, o que eu vejo muito na ansiedade, que talvez com a Covid também fique mais difícil as pessoas lidarem, é interpretar
sensações normais do nosso organismo como se fossem motivo de doença, entendeu? Então, tipo, às vezes tem uma dor de cabeça, e será que já é isso, né? Eu acho que isso potencializou demais com a Covid-19, né? Você estava falando, eu lembrei de uma situação que eu vivenciei 2 semanas atrás, minha menina vomitando, tudo que comia vomitando. E a gente assim, será que é uma intoxicação alimentar? O que está acontecendo? E aí liguei, marquei a consulta na gastro, na hora que a gente foi para a consulta, aí ela cogitou, que eu tô com a vovó também ruim, tava vomitando com esses mesmos sintomas e tava com pancreatite aguda, pedra na vesícula e vai fazer a cirurgia. Na hora que eu vi, né, a minha filha, Leonora, com os mesmos sintomas que eu havia visto a avó um mês atrás, coisa mais engraçada. Eu porque separo uma coisa da outra, assim, justamente para minha funcionalidade, né? Para manter a funcionalidade. Eu comecei a ficar extremamente ansiosa. Você vê, essa ansiedade, medo de perder o objeto amado. Olha que coisa, foi muito assim claro para mim. Eu comecei a ficar acelerada e eu olhava para mim mesma assim, que isso? Tá ficando doido? Não precisa disso tudo. É aquela... É onde você se coloca naquela posição assim, você vivencia mesmo você se olhando e falando assim, não precisa disso tudo. E eu conversando, eu conversando comigo mesma, assim, ou comigo mesma, presta atenção. Presta atenção. Que não é assim, não. Dá vontade de fazer assim na gente, né, João? Desse tipo, assim, eu falo, poxa vida. E fomos pra consulta e eu assim, ansiosa, e eu sentindo, sabe, todas as reações no corpo, assim, só eu falei, gente, que é isso? Jorge, para com isso. Não, mas foi tirar com a mão lá, na hora que ela entrou, fez a ultrassom e viu que não era vesícula, viu que não era, né, pâncreas, que depois ela fez endoscopia, né, deu lá uma esofagite, deu umas coisas dela lá, gastrite, as coisas, mas não era a tal da pedra na vesícula e nem a pancreatite. Fui tirar com a mão, na hora que o médico falou assim pra mim, ele fez assim, ó, não é nada disso assim, não, tal. Eu olhei pra mim mesmo, assim, na hora, cessou, tirou com a mão, eu falei, oi, interessante, o que é isso? Porque o que acontece? Muito obrigado, doutor. Foi uma fala Rivotril, né? Total. Enquanto você estava ali conversando consigo mesmo, você estava no campo da consciente do controle, né? Sim. E isso estava lá no seu inconsciente, esse medo seu, talvez você né? sabia fazer essa ligação pelo seu histórico como profissional, por estudar, saber. Tantos anos de análise, muito obrigado, Álvaro. É isso mesmo. Você está falando da sua... Quanto tempo? De questões do seu inconsciente. Então, por mais que você tentasse ali controlar, você não conseguia. Que quem não teria medo de perder o objeto amado, né? Não é? Eu acho que é isso, né? Tipo assim, todo mundo tem medo, é natural. Todo mundo é gente, né? Aí a gente brinca assim, psicólogo também é gente. Aliás, eu acho que quanto mais gente, melhor psicólogo ele é. Mas a diferença é essa, é a gente saber fazer essa tradução e a gente saber se acolher, que foi justamente isso. Eu me acolhi e fiquei me acompanhando, me observando. Georgia, essa fala sua trouxe um insight aqui pra gente fazer um próximo podcast sobre análise e psicoterapia, falar sobre essas diferenças, né? Porque eu trouxe aqui sobre o inconsciente, a consciência. Infelizmente, o nosso tempo se foi. Queria aproveitar aqui, doutora Clarissa, te agradecer. Já não estou mais ansiosa. Agora a gente tirou com a mão. Tirou com a mão. Ó o Rivotril. Psicóloga de Rivotril. Te agradecer a sua participação, a sua contribuição. O seu afeto, o seu carinho pela gente, tá, Clarissa? Prazer. De coração. Muito Lembrando obrigada. que esse foi um tema que ele foi sugerido por um dos nossos seguidores, pessoas que escutam. Isso. Então, gostaríamos de aproveitar o momento para poder deixar que façam sugestões de temas para que a gente possa abordar aqui. E esse foi o Instituto Afeto na sua casa com você.